Diga comigo assim: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Salmo de número 112. Salmo de número 112. Estamos desenvolvendo este tema. O temor do Senhor é a chave do tesouro. O temor do Senhor é a chave do tesouro. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus ministre a nós intensamente, não apenas hoje, mas nesses dias, e que o temor do Senhor esteja impregnado em todo o nosso ser. Amém, queridos? Salmo 112, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Aos retos, aos justos, até das trevas nasce a luz, pois é compassivo e justo. Bem irá ao que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Certamente jamais será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, no final verá cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos pobres, a sua retidão permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo teu cuidado, te louvamos pelo teu amor derramado sobre as nossas vidas, no ato da redenção, na cruz do Calvário, através do teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos pelo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Eu invoco, ó Deus, neste lugar, a manifestação do teu Espírito, que a tua glória venha sobre nós, este lugar tomado pela presença e pela glória do Senhor. Ó Deus, que se torne perceptível a tua presença. Fala conosco, ó Pai, nesta tarde, e glorifica o teu nome, através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus eu oro, amém e amém, graças a Deus. Nós estamos numa jornada, desenvolvendo este tema, o temor do Senhor é a chave do tesouro. E a palavra liberada sobre nós é que haverá estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, por causa do temor do Senhor. Todos nós buscamos uma vida estável, e a estabilidade é plano e propósito de Deus para nós. Mas viver uma vida estável passa pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é a chave deste tesouro, que nos conecta, que nos leva, nos faz penetrar neste lugar, onde a estabilidade é possível, onde há abundância de salvação, onde há intervenção de Deus, e onde a sabedoria e o conhecimento de Deus chegam ao nosso coração. Que o Espírito Santo nos dê graça para sermos ampliados ainda mais neste entendimento. Que Jesus Cristo se revele a nós por causa do temor do Senhor. Que tenhamos a nossa percepção e entendimento plenos a respeito de Jesus Cristo e da obra da redenção. Que o Senhor nos tire da superficialidade de um relacionamento como que vazio, distante, ou simplesmente como que
artificial e mecânico. Deus nos chama para um relacionamento profundo com Ele. Esse salmo, o Salmo 112, diz que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. O homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem prazer, quando fala em seus mandamentos tem grande prazer, é aquele que coloca em prática os ensinamentos de Jesus. É aquilo que temos como instrução para uma vida digna diante dos homens e diante de Deus. Bem-aventurado o homem, ou aquele que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Diz que este homem é o quê? Este homem, o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, ele é afortunado. Eu disse que se tivéssemos apenas o Salmo 112, falando a respeito do temor e os seus benefícios, já seriam suficientes para nós temermos a Deus e desfrutarmos de todas as suas promessas. Mas nós vamos encontrar dezenas e centenas de instruções que falam a respeito do temor do Senhor, sermos justos e tementes a Deus, e esse salmo expressa o pensamento e a bondade de Deus para o homem que o teme. A Bíblia diz que a família deste homem, a sua descendência, será o que? Abençoada. O homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer, ele atrai a bênção de Deus para o seu lar, para a sua casa. Queridos, o desejo do coração de Deus é que tenhamos lares estáveis, a presença de Deus se manifestando. Na nossa jornada e na nossa caminhada de desenvolvimento de fé, é bem verdade que em alguns momentos somos como que visitados por espíritos malignos para trazer o que? Tristeza, angústia, não é verdade? Mas a Bíblia diz que a tristeza, ela tem um prazo. A tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor ela vem pela manhã. Então na nossa caminhada e na nossa jornada, mesmo nós que tememos ao Senhor, é possível que na jornada do dia, da semana, haja algumas visitações das trevas para colocar o que? Tristeza e angústia no nosso coração e até temores. Quantos assim passaram assim por algum tipo de visitação esta semana? Tem alguém assim? Aquele medinho, aquela ansiedade, alguma preocupação, não é verdade? É possível. Mas nós temos promessas da parte de Deus. A chave para adentrarmos nesta dimensão é o temor do Senhor. É a chave do tesouro. É a chave do tesouro. E diz o texto que a descendência vai ser o que? Abençoada. Versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Temos um decreto de bênção sobre nós que tememos ao Senhor. A nossa descendência será poderosa na terra, a nossa descendência será abençoada. A descendência do homem que teme ao Senhor, ela é abençoada. A bênção do Senhor vai alcançando as gerações. É tão extraordinário ver isso. Fomos alcançados pela bênção geracional. Pela bênção geracional. Não quer dizer, queridos, que o homem que teme ao Senhor, ele não peque. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já está pecando. Mas o homem que teme ao Senhor, ele não vive na prática do pecado. E a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. Não há uma agenda, olha, segunda-feira, 19 horas, já está agendado, eu vou pecar. Terça-feira, lá pelas 22 horas, eu tenho na minha agenda, é hora de pecar. Não, o pecado na nossa vida que tememos ao Senhor é como um acidente. Às vezes somos surpreendidos. Mas o homem que teme ao Senhor, ele não vive pecando. E ele atrai o favor de Deus, a graça de Deus e a manifestação de Deus para dentro do seu lar, para a sua casa. Observe o versículo de número 3. Na sua casa há o que? Prosperidade e riqueza. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre.
É possível que algumas pessoas estejam pensando assim: olha, mas isso é Velho Testamento, isso não é coisa para nós vivermos hoje. Riqueza e prosperidade era para este tempo, dentro da cultura hebraica. Vigor, saúde, prosperidade e riqueza faziam parte da sua essência, da cultura de pensamento hebraico. E alguém pode dizer assim: não, mas isso era para eles. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós vamos passar por esta vida na penúria, ou assim, na penumbra, com sofrimento e dor, e a gente vai se contentando e vai vivendo assim. Eu acredito neste salmo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 9, ele diz: e como está escrito, ele cita o Salmo 112, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então você vai encontrar o próprio Jesus citando o Velho Testamento. No Novo Testamento você vai encontrar muitas citações do Velho Testamento. E eu creio que este salmo é um salmo onde podemos entrar na presença de Deus, pelo temor do Senhor, recebermos a sua revelação e desfrutarmos de riqueza e prosperidade. Eu não consigo entender porque algumas pessoas, mesmo no ciclo evangélico, se levantam contra o ensinamento e contra a palavra de Deus, não entendendo e compreendendo que é uma promessa para todo aquele que teme ao Senhor. Satanás, ele tem uma arma poderosa que é a ignorância, nos priva do conhecimento, do entendimento, para que continuemos cativos. Mas o Espírito Santo de Deus está trazendo luz e entendimento aos nossos corações, e o temor do Senhor está impregnando todo o nosso ser, e esta palavra profética é uma palavra para você: prosperidade e riqueza haverá na sua casa. Diz o texto: e a sua justiça permanece para sempre. A sua justiça, não é de vez em quando que nós vamos praticar os atos de justiça, a sua justiça permanece para sempre. Versículo de número 4, diz assim: ao justo nasce luz nas trevas, ao justo nasce luz nas trevas. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, e Deus nos vê pelo prisma do sangue, então fomos justificados. Mas quando aqui fala a respeito do justo, o justo é aquele que pratica a justiça. E nós vamos entender, compreender o que é um ato de justiça. E praticando atos de justiça, nós vamos poder ver o agir de Deus e o mover de Deus de uma forma poderosa e intensa e plena sobre as nossas vidas. Diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Essa expressão aqui nesse texto, nesta tradução, diz: ele é piedoso. Eu quero destacar aqui essas três últimas palavras. O homem que teme ao Senhor, ele é justo, nasce luz nas trevas. O homem que teme ao Senhor, ele é piedoso, ele é misericordioso e ele é justo. Não há malignidade no seu coração. Oh, glória, quase orei em línguas. Aí vocês vão entender. Tem alguém para interpretar línguas? A gente vai orar em línguas. Diga glória a Deus. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. O que é um homem benigno? O homem benigno é um homem benevolente, bom, generoso, piedoso. Não há malignidade no seu coração. Ele é o que? Benigno. Ele é misericordioso e ele é justo. Diga: benigno, misericordioso e justo. Ao justo nasce luz nas trevas. Nasce luz nas trevas. Outro dia o deputado Rinaldo ligou para mim e falou: apóstolo, como estão as coisas? Como está a igreja? Como estão as finanças da igreja? Eu disse: vai tudo muito bem. Vai tudo muito bem. Sabe o dia que você vai ouvir de mim que vai tudo muito mal? Nunca. O homem que teme ao Senhor, ele é abençoado. Prosperidade e riqueza há na sua casa. Não vai faltar prosperidade e riqueza na casa.
Não vai faltar provisão na casa. Todas as vezes que você passar por aqueles portais, haverá provisão neste lugar, haverá alimento neste lugar, haverá palavras de restauração, haverá unção. A unção vai estar sendo liberada sobre a sua cabeça, para quebrar todo o jugo do teu pescoço. Dê um aplauso ao Senhor. Justo é aquele que procede com justiça. Observe comigo Provérbios capítulo 11, versículo 24. 11, 24. Diz do texto: um homem dá liberalmente e se enriquece. E aqui diz: ao que distribui, mais se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua própria perda. Preste atenção, existe uma medida que Deus dá para que possamos desfrutar. Existe uma medida que Deus coloca nas nossas mãos, que é para o nosso deleite. Mas dentro desta medida que Deus dá abundante, existe uma medida que é para que pratiquemos atos de justiça. Você está me entendendo? Existe uma medida que Deus dá para que possamos desfrutar de deleite. Deus ama a prosperidade do seu povo. Mas existe uma medida que Deus coloca nas nossas mãos para que possamos o quê? Compartilhar, sermos generosos, cheios de compaixão, para alcançar as pessoas carentes e necessitadas, tanto na alma como no corpo e no espírito, ou no espírito, na alma e no corpo. Deus não dá a nós apenas uma medida para que nós possamos viver bem. Deus nos dá a nós uma medida para que possamos viver bem e para que também possamos compartilhar com as pessoas que precisam do nosso compartilhamento. Deus não vai colocar nas suas mãos apenas o suficiente para você se manter vivo. Você está me ouvindo? Deus não vai colocar nas suas mãos apenas o suficiente para te manter vivo. Deus vai colocar nas suas mãos uma porção para que você vá bem e para que você possa abençoar pessoas. Diz: um homem dá liberalmente e se enriquece, outro retém mais do que é justo. Atente para isso. Outro retém mais do que é justo. Então existe algo que você pode reter, mas quando vai além daquilo, já não é justo. Faça assim com as suas mãos. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, para que os teus atos de justiça se manifestem com grande intensidade, para que Deus possa ainda mais e mais derramar sobre você a bênção, para que você seja acrescentado em generosidade, e acrescentado em generosidade, Deus te confiará ainda mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais, e você vai compartilhando, e Deus vai colocando mais. Preste atenção. Porque existem algumas pessoas que são mesquinhas. A Bíblia fala sobre a sanguessuga. Eram parentes, e uma se chamava Dá, e a outra Dadá. Dá. Tem pessoas assim. Preste atenção, é possível que você esteja nesses dias pensando que você precisa receber algo, mas eu quero dizer para você, Deus está dando a você a oportunidade para compartilhar algo. É possível que nas nossas mentes, na limitação do nosso entendimento, tenhamos apenas expectativas de receber algo, Preste atenção, Deus vai dar a você amanhã a oportunidade para abençoar alguém. Deus vai dar a você amanhã a oportunidade, terça-feira, a cada dia, Ele vai dar a nós oportunidades, muitas vezes para liberarmos uma palavra para a restauração de alma. Uma palavra. Outro dia, à noite, de madrugada, eu passei uma mensagem para uma pessoa, estava em Brasília esta pessoa. Há tempo eu não falava e Deus trouxe ao meu coração, e eu mandei para ele uma canção e uma mensagem: tua fidelidade é grande. No outro dia ele diz: apóstolo, você não sabe quanto isso me fez bem. Eu estou há 10 dias, fui acometido por uma bactéria, estou sendo como que consumido, e a minha alma estava angustiada, e esta palavra, e este cântico, este louvor, trouxe conforto ao meu coração. Queridos, nós estamos vivendo num mundo tão competitivo, e nós vamos nos embrutecendo, nos tornando como que mecânicos, máquinas, robotizados.
Deixe o Espírito Santo se mover em você e através de você. Permita-se ouvir a voz do Espírito, aquilo que Ele está falando conosco nesses dias. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, em que os seus mandamentos têm grande prazer. Promessa para a descendência, promessa para a família. Nasce luz nas trevas. E não termina aqui. Você pode depois mergulhar um pouco mais. Nós temos o nosso aplicativo e temos também o podcast. Nós temos já 9 mensagens dentro deste tema, que você possa ir ouvindo ainda mais. E nessa mensagem da quarta-feira eu vou um pouco mais fundo no Salmo 112. Mas eu quero levar você agora também para o livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías capítulo 58, depois a gente vai um pouco mais até entrarmos no Novo Testamento. Isaías capítulo 58, o versículo de número 6, vimos aqui o Senhor falando através do profeta, e ele diz assim: não é este o jejum que escolhi? Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras ou as ataduras da impiedade. Atente para isso. Desfaças as ataduras da servidão. Deixe livres os oprimidos. E despedaces todo o jugo. Isso fala de atitude, de procedimento. Havia uma lei em Israel, que era o ano do jubileu, onde as pessoas eram restituídas das suas posses, eram perdoadas das suas dívidas. Aqui o profeta não está dizendo que as pessoas não deveriam jejuar. O jejum é uma disciplina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A prática do jejum. Moisés jejuou por 40 dias e temos tantos outros jejuns, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus, ele começa a sua jornada separado por 40 dias jejuando. O apóstolo Paulo, ele diz muitas vezes em jejuns, e nós vamos encontrar na Bíblia orientações a respeito do jejum, que é a abstinência de alimento, consagração do corpo. Mas ele está dizendo, olha, existe um outro tipo de jejum, e eu quero que vocês pratiquem isso. E ele diz que soltes as ligaduras da impiedade. Impiedade é o contrário, aquele que é piedoso. Piedoso é você compartilhar, é você ajudar, você se expressar em generosidade e compaixão. Soltes as ligaduras da impiedade. Eu falei a respeito de Nabal, que era um homem rico, abastado, mas insensato, filho de Belial. Ele tinha muitas posses, era um homem rico, mas duro nas suas ações, e ele estava preso pelas ligaduras da impiedade, e não se expressava em generosidade, e por não se expressar em generosidade, veio a sentença de morte sobre a sua casa. Abigail, mulher sensata, formosa, que se expressa em generosidade, atraiu o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. O final de Nabal foi tragédia. O final de Abigail foi estar no palácio, juntamente com o rei. Soltes as ligaduras da impiedade. Comece a se mover em generosidade, em compartilhamento. Isso é uma orientação da palavra de Deus. Ampare o necessitado. Vamos à frente um pouquinho. Eu quero ainda destacar alguns versículos aqui do capítulo 58. Versículo 7. Não é também, falando a respeito do jejum, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas do teu próximo. A xenofobia, que é a aversão a pessoas estrangeiras, que o nosso coração se abra para os estrangeiros. Alguém diz, não, eu vou compartilhar a nossa nação com estrangeiros. Nabal dizia assim, eu não sei quem é Davi, eu vou compartilhar aquilo que é meu e dos meus filhos, dos meus empregados, com alguém que eu nem sei quem é. A nossa chamada é para nos abrirmos para os desterrados, para os famintos, para os necessitados. Nós somos seletivos.
Mas a orientação bíblica é que a gente possa expandir e nos abrirmos um pouco mais para alcançarmos todos os tipos de pessoas. Amém, queridos? Lógico que nós temos e podemos, com os nossos íntimos, a nossa família e pessoas queridas, estarmos juntos, isso é muito bom e é agradável. Mas a chamada de Deus é para que a gente vá um pouco mais, no estender da mão, no amparo ao necessitado, ao órfão, à viúva. E a Bíblia diz que a verdadeira religião, a religião genuína, é aquela em que se visita os pobres e as viúvas. A verdadeira religião está em visitar órfãos, cuidar das viúvas. E há uma orientação bíblica em relação às viúvas, e não é qualquer tipo de viúva também que carece de assistência. A recomendação primária é que a família cuide. A gente não pode pegar apenas um texto e vincular ali, fechar ali, mas ela é abrangente. Então, quem tem viúva, a primeira orientação é para que a família cuide. E se nós não cuidarmos da nossa família, nós negamos a fé. Então o cuidado começa com a família, mas não permanece apenas na família, se estende um pouco mais. O cuidado não é apenas sobre aquelas pessoas que nós admiramos, que são carinhosas, afetivas conosco. A nossa chamada é para irmos um pouco além. Nós vamos ver os ensinamentos de Jesus quanto a isso. Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, que diferença faz? Os fariseus e os hipócritas, eles fazem o mesmo. Eu estava pensando, eu li alguns textos, depois eu vou chegar lá, e eu leio ou não leio, eu falo ou não falo, mas o Espírito Santo falou, você não pode deixar de falar, porque foram ditas por Jesus Cristo. Então algumas orientações, e é interessante porque algum tipo de palavra não dá ibope, não dá arrepio, não há compartilhamento. Mas o que importa é que estamos sendo moldados, aperfeiçoados, para vivermos por toda a eternidade ao lado do nosso Pai. Você pode dar um aplauso a Ele? Observe aqui, mais um pouquinho no livro do profeta Isaías. Olha o versículo 8, a promessa para o homem que solta as ligaduras da impiedade, que desfaz as ataduras do jugo, que deixa livres os quebrantados e que despedaça o jugo. Versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será o quê? A tua retaguarda. Olha que extraordinário. Os teus atos de justiça, eles vão adiante, e por trás vem quem? O Senhor. O Senhor é o quê? A nossa retaguarda. Ele está sempre nos guardando, nos protegendo. Então romperá a tua alva, a tua luz como a alva. Pense no raiar de um novo dia. Ninguém pode deter o sol, impedir que ele apareça no horizonte. Vai no processo. Quando chega ao meio-dia, luz plena, luz perfeita. É o que vai acontecer dentro de você. Pelos nossos atos de justiça, com entendimento, com sabedoria, romperá a nossa luz como a alva, como o raiar de um novo dia. Isso fala de esperança, perspectivas positivas quanto ao amanhã. Na concepção de muitas pessoas nesses dias, a incerteza, a insegurança, por causa da instabilidade global, tem afetado corações, e pessoas estão vivendo oprimidas, subjugadas. Mas para nós que tememos ao Senhor, romperá a nossa luz como a alva. Amém? E a tua cura apressadamente brotará. Qual é a área da sua vida que você precisa de cura? A pastora Dilmar estava compartilhando comigo agorinha.
ele foi consagrar uma criança, porque os pais queriam consagrar a criança. E ele falou: apóstolo, posso ir à casa para consagrar, fazer a consagração? Eu falei: pode ir. E hoje ele estava testemunhando, falou: apóstolo, a mãe, ela tinha um câncer no cérebro. E quando ela veio ao altar, no momento da oração, o Senhor impôs as mãos sobre ela, ela foi curada. Na terça-feira, ela fez um exame, ela já não tinha mais nada. Está tudo comprovado, com o exame. E ela não tinha possibilidade da geração do filho, por causa disso. Abriu-se a madre, e ela tem o seu filho no colo. Diz o texto: a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante. A tua justiça irá adiante. Deus vai nos despertar nesses dias, para vermos além do nosso próprio umbigo. A dor do nosso irmão vai importar para nós. O choro do nosso irmão vai importar para nós. A dor, a tristeza, a angústia de uma casa, de uma família, isso não vai ficar indiferente à percepção do nosso coração. E Deus vai tirar toda a insensibilidade, e vamos colocar o nosso coração, o coração da compaixão, e Deus vai se revelar, Deus vai se manifestar, trazendo cura e restauração. Vamos para o próximo versículo. Olha só, versículo 10. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Você vai clamar e Deus vai ouvir a sua oração e vai enviar a resposta. Você vai gritar e Ele vai dizer: eis-me aqui. É possível que algumas pessoas digam assim: eu não tenho conseguido ouvir Deus. Deus se calou para comigo. Os atos de justiça vão abrir este caminho, e você vai conseguir ouvir Deus. Você vai clamar e Ele vai responder você. E a resposta que Ele vai dar, Ele vai dizer assim: eis-me aqui, eu estou contigo. Agora, a parte B do versículo 9, nós vamos separar. Diz o texto: se tirares do meio de ti o jugo, olha, se tirares, é você que tira o jugo, o estender do dedo. Pare de julgar as pessoas, pare de julgar as pessoas. É possível que quando a gente se reúne, ou algumas pessoas se reúnem, sempre existe um assunto em que se fala a respeito de alguém, sim ou não? Não é verdade? Dependendo do momento, sempre tem alguém, e a gente sempre se refere a alguém, e algumas vezes até pessoas que já morreram, nós trazemos à memória. Em alguns momentos a gente até destaca aquilo que é positivo, e destacando aquilo que é positivo, mas alguém chega assim e diz: mas, e aí já aponta o dedo. Sempre tem o dedo. Se tirarmos do nosso meio o estender do dedo, pare de estender o seu dedo para apontar a deformidade, o defeito do seu irmão. É possível que alguém diga assim: olha, a igreja, a comunidade global, ela entrou em evidência, mas a doutrina, e aí tem o mais, nem tudo é o positivo, mas Deus quer que a gente tire esse mais, o estender do dedo. Se tirares do meio de ti o jugo. Existem dois tipos: o jugo, que é alguma coisa que se coloca sobre o pescoço, que fala sobre dominação. A dominação. A unção quebra o jugo. Existe a dominação física, e nenhum homem foi feito para ser dominado. Ninguém. A escravidão não faz parte do plano de Deus para a humanidade. Nenhum homem foi estabelecido por Deus para subjugar um outro homem. O homem foi colocado na terra, e Deus deu a ele a autoridade para dominar a terra, os animais, os répteis, as aves. Mas Deus não deu ao homem a autoridade para dominar sobre um outro homem. O jugo, o apontar do dedo e falar o que iniquamente. O nosso linguajar deve ser santo,
irrepreensível. Que o Senhor toque nos nossos lábios, como aquele serafim tocou nos lábios do profeta Isaías, e ele foi purificado. Ele dizia: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas a minha glória, eu vi ao Senhor, eu vi a sua glória. E ele viu quando o anjo, o serafim, veio com a brasa viva do altar e tocou nos seus lábios, e ele foi purificado, agora levantado como profeta para abençoar as nações. Que sejamos tocados nos nossos lábios, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante de Deus. Xingamentos, algumas pessoas vivem nesse contexto, se expressam, e a iniquidade está onde? Nos seus lábios. Se tirares do meio de ti, versículo 10, e se abrires a tua alma ao faminto, olha isto, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Quantas pessoas estão aí sufocadas nos seus sentimentos, nas suas emoções, e esse tipo de gente não é agradável estar com eles, não é verdade? Não é agradável, mas nós somos levantados por Deus, praticando os atos de justiça, para trazer cura. Diz: então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Quando nós olhamos para as 10 pragas do Egito, eram 10 pragas, as 10 pragas foram enviadas, e uma das pragas foi a praga da escuridão, das trevas. As trevas eram tão densas que as pessoas quase conseguiam tocar. Mas nas casas dos judeus havia luz. Tudo ao derredor estava tomado por trevas. Isso fala de incerteza, de insegurança, de instabilidade. Mas na casa do povo de Deus havia luz. As trevas estão sendo dissipadas no nosso coração. Luz traz revelação, luz traz entendimento, luz traz esperança, luz nos aponta o caminho. Jesus é a luz que iluminou todo o nosso ser. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Que você prossiga na sua jornada e na caminhada, no desenvolvimento da sua fé, e a promessa é: a luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. A tua escuridão será como o meio-dia. Nesses dias de calamidade, a luz que há em nós vai brilhar com tanta intensidade, que será como o meio-dia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Depois você pode continuar ouvindo um pouco mais a respeito de Isaías 58. E eu quero ir para o fechamento com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim em Mateus capítulo 7, 21. E não basta você dizer Senhor, Senhor. Ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Preste atenção nessa expressão, reino dos céus. Quando João Batista começa a proclamar o batismo do arrependimento, ele diz: está próximo o reino. Quando Jesus ele entra no cenário profético, é chegado o reino. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O teu reino venha. O que é o reino? O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e alegria. A proposta de Deus para mim e para você é que vivamos o reino de Deus na terra. Mas ele está dizendo: não basta vocês dizerem que eu sou o Senhor. Ele diz mais, no versículo 22.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só, não basta ser usado por Deus, é preciso que pratiquemos os atos de justiça. Amém? Vamos para João capítulo 14. João capítulo 14. Olha esse texto. João capítulo 14, a partir do versículo de número 21. João 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só. Por isso que não basta dizer que Ele é o Senhor. Não basta nós dizermos: eu amo a Deus. Ele está dizendo: aqueles que têm o meu mandamento e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado do meu Pai. E eu o amarei. Agora, olha que extraordinário e maravilhoso. E me manifestarei a Ele. Olha que extraordinário. E me manifestarei a Ele. Jesus vai se revelar àqueles que o amam. E aqueles que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos. Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, que guarda os seus mandamentos. Diz: eu me manifestarei a Ele. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, ou a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. É a promessa para aqueles que o amam, e aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Observe comigo ainda, Mateus capítulo 23. A vida cristã ela é muito abrangente. É uma chamada para cumprirmos a grande comissão, que é a proclamação do Evangelho, e fazermos discípulos de todas as nações, mas não está limitado a isso, é muito mais que isso. A vida cristã é uma proposta abrangente para o nosso ser. E ele diz aqui no versículo 23, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Eu fico pensando, imaginando como Jesus falava essas palavras. Eu creio que ele não era agressivo. Ele falava para que as pessoas tivessem o entendimento aberto. Mas ele tocava no profundo da alma das pessoas que o ouviam. É bem verdade que algumas pessoas estavam completamente fechadas e elas resistem ao ensinamento. Essa categoria de pessoas que eram chamados fariseus, saduceus, eles observavam as coisas mínimas da lei, mas eles desprezavam a justiça. Eles atentavam para o mínimo da lei, as vírgulas, os pontos. Eles atentavam para isso, mas eles desprezavam os atos de justiça. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. Imagina, olha isso. Eles iam na horta e eles escolhiam lá, tinha um pezinho de alface, tinha rúcula e outras coisinhas mais. Imagina, tinha o endro, o cominho, a hortelã. Imagina a hortelã. Você vai e colhe 10 folhinhas de hortelã, separa uma, esse é o dízimo. Eles faziam isso. Eram detalhistas nisso. Eles cuidavam para que eles não pecassem nisso. Mas diz o texto: mas vocês desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele está dizendo: olha, vocês não devem deixar de dizimar. Não. Vocês não devem deixar de cumprir este princípio.
Mas vocês não devem apenas cumprir este princípio, vocês precisam observar o juízo, a justiça, aquilo que é justo, a misericórdia, a fé. Devis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus, ele não está anulando a importância do dízimo, mas ele está dizendo: olha, vocês são radicais nisso e desprezam as coisas básicas, como o jejum. O texto não diz que nós não podemos jejuar ou não devemos jejuar e termos abstinência de alimentos. O jejum, ele é importante na nossa jornada, mas não basta apenas você jejuar, e mesmo no tempo do jejum, o teu comportamento, é possível que algumas pessoas jejuando ficam irritadas, xingam todo mundo, não é verdade? Algumas pessoas se movem assim. Que importância tem isso? Você está percebendo? Você está entendendo? Diga: eu estou entendendo. Agora, vamos para João 13, e aí a gente vai encerrar nesse texto. João 13, 34, Jesus diz assim, João 13, 34 e 35: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. O amor é chamado como a lei real. Tiago diz que o amor, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele chama isso a lei real. Jesus que disse. E alguém pode perguntar assim a respeito do próximo: mas quem é o próximo? E na nossa concepção, o próximo é aqueles que estão bem perto de nós, mas vai além. O próximo é aquele que foi assaltado. O próximo é aquele que está à beira do caminho. O próximo é aquele que foi espancado, rejeitado, tirado do contexto. A Bíblia fala a respeito daquele homem que saiu de Jerusalém, indo para Jericó. Ele foi assaltado. O sacerdote passa de largo, meu irmão. Não é comigo, não diz respeito a mim. O levita, pode vir, filho, para cá. O levita passa longe. Eu sou um levita, eu toco, eu canto. Essa é a minha função. A pessoa está lá quebrada, destruída, aniquilada, precisando de um auxílio. Aí veio quem? O bom samaritano. O bom samaritano não eram bem vistos pelos judeus, mas ele vai e ali ele exerce e pratica o ato da justiça. Ele se importa com aquela pessoa que estava caída à beira do caminho, fora assaltada, espancada, estava como morta. Ele se importa. Começa todo um processo de cuidado. Ele investe, ele o coloca na sua cavalgadura, ele leva para um lugar para que aquela pessoa fosse cuidada. E ela chega naquela estalagem e diz: olha, aqui está adiantado o pagamento para que você cuide desta pessoa. E quando eu voltar, Jesus falando, quando eu voltar, se não foi suficiente o que eu compartilhei com você e o que eu paguei, eu vou pagar de novo. Olha o que Jesus fez. Assim nós estávamos à margem, à beira do caminho, subjugados, cativos, aprisionados. E a proposta do Pai em Cristo Jesus é que sejamos completamente livres. A verdadeira religião é visitar o órfão, a viúva, atentar para as pessoas que precisam de auxílio, de ajuda e de compaixão. As pessoas não estão precisando que você aponte o dedo para elas e mostre simplesmente o defeito delas. Não. Elas estão precisando que você as ame. Expresse o amor de Jesus Cristo na vida delas. Jesus está dizendo: olha, essa é a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas
e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Preste atenção. Não retenha mais do que é justo. Não retenha mais do que é justo. Você vai ter uma vida deleitosa, mas você vai se mover sempre em generosidade, expressando o amor de Deus através dos atos de justiça. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: olha, os atos de justiça, eles não devem ser feitos para serem vistos pelos homens. O que a tua mão direita fizer, não saiba a esquerda. Eles não sejam como os hipócritas, que colocam alguém para tocar a trombeta para poder fazer. Nós precisamos aprender a separar as coisas. Essa é a chamada para nós como cristãos, como pessoas. Temos as empresas têm o seu marketing importante, a divulgação dos seus produtos e as suas ações. Já existe uma recompensa para elas e algo de retorno. Mas está falando aqui a respeito de nós cristãos. Os nossos atos de justiça, coisas pessoais, eles não devem ser feitos para serem vistos pelos homens. Senão apenas recebemos a recompensa do homem. E Deus, ele é generoso em nos recompensar. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer.